Olá, está começando mais um Central do Esporte. Muito obrigado para você que nos acompanha no canal 15 da NET Santa Maria ou no Nifra Online, o nosso canal do YouTube. Central do Esporte desta terça-feira fala de futebol americano e claro que vai falar de futebol, vai falar da primeira vitória do Inter de Santa Maria na divisão de acesso de 2018. Começo apresentando os nossos convidados, os nossos participantes desta edição do Central do Esporte desta semana. Professor Gilson Piber, seja mais uma vez muito bem-vindo. Tudo bem, Rogério? Tudo bom? Tudo Tranquilo. certo? José Quintana Júnior, vamos para mais um Central do Esporte? Vamos, e cabe ressaltar que teremos mais um convidado daqui a pouco também, né? Com certeza, no segundo bloco, daqui a pouquinho, já vou anunciar ele, porque antes eu quero anunciar o nosso convidado especial desse primeiro bloco, Gustavo Petter, do Santa Maria Soldiers. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, mas um prazer estar aqui de novo com vocês. Mais uma vez conosco, né? Nunca recusa convite. Aliás, se recusou alguma vez é porque algum compromisso profissional ele tinha e muito sério. Aliás, ele vai falar hoje aqui sobre... Além de ser técnico, né, neste semestre do Santa Maria Soldiers, ele está como professor do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Franciscano. Vai falar para a gente também dessa experiência, o Gustavo. No segundo bloco, a gente vai falar de futebol e nós teremos nada mais, nada menos do que Luiz Fernando Nunes, Dida para os íntimos. Ele vem aqui falar sobre esse início de divisão de acesso, vem falar também sobre o Campeonato Gaúcho, bater um papo conosco, vai ser nosso participante, nosso convidado aqui no Central do Esporte. Começamos batendo um papo com o Gustavo nesse primeiro bloco. Gustavo, 2008 chegou, 2017 foi um ano muito bom para vocês, né? E pela primeira vez na história o Rio Grande do Sul pode ter em 2018 um tricampeão consecutivo, né, de futebol americano. Façanha que o Soldiers vai buscar. O que você quer de 2017 que se repita em 2018? Um primeiro ponto é a dedicação. A gente conseguiu manter o time dedicado por muito tempo. A gente teve um campeonato gaúcho muito longo, ou talvez um dos campeonatos estaduais, se não mais longo, um dos mais longos. E isso acabou custando caro lá na reta final da temporada, porque a gente já estava muito cansado. Mas o que eu espero é a dedicação. Se a gente conseguir ter o mesmo nível de dedicação que a gente teve o ano passado, esse ano, a gente vai longe de novo. Bem longe, né? Bem longe é o que todos nós queremos, né? Campeonato Brasileiro, se a gente for falar e tudo mais. Eu sei também que, por exemplo, uma das grandes mudanças dos Soldiers para essa temporada, aliás, não só eu, o professor Gilson Quintana também, é que vocês trocaram o presidente, né? Teve troca de presidente, agora é o William Freitas, né? Isso, todo o processo de diretoria passou por uma nova reconstituição e reorganização. Sim. Por que isso? Explica um pouco para a gente, explica um pouco para o público que acompanha vocês aqui no Central do Esporte. Tem várias questões que acabam interferindo, né? Primeiro, do Diogo, que era o nosso presidente, que fez parte dessa nova reestruturação, né, do time, tentando a gente sair um pouquinho do amadorismo, tentando ir para um semi-profissional, vamos chamar assim, mas tentando sair disso. Aí o Diogo buscou um emprego particular, que começou a dificultar ele a atuar junto ao time. O Busanello, que era nosso vice-presidente e jogador, também estava acumulando função, então complicou um pouco. Então a gente resolveu dar um próximo passo. Vamos ficar na diretoria apenas com aqueles que querem se dedicar e focar um pouco mais nisso. Então a gente eliminou o máximo, não todos ainda, mas o grande maior número da influência dos jogadores dentro da diretoria e ficamos só com aqueles que queriam se dedicar. E o Freitas que já participava da diretoria passada, era uma pessoa que já tinha se dedicado, estava junto ao time bastante tempo, então foi o melhor nome para assumir a presidência. Legal, bacana. E o time também contratou reforços, enfim, aí buscou, né, jogadores qualificados também aí para trazer mais opções para ti como treinador. Como é que foi esse processo também de trazer esses jogadores para atuarem aqui em Santa Maria? Desde a nossa desclassificação na final da conferência, né, na final de conferência da Primeira Liga, né, da BFA, a gente foi desclassificado. No outro final de semana a gente já estava pensando o que a gente precisa mudar para a gente conseguir bater os grandes times. E um dos focos foi a gente ter mais peças. A gente tinha um excelente time A, mas a partir do momento que a gente perdia uma peça, duas peças, já baixava muito o rendimento. Então o que a gente fez? Vamos conseguir novas peças, novas pessoas, principalmente atletas novos, que a gente consiga formar e que eles queiram se vincular a Santa Maria, estudar e vir para cá. Então a gente conseguiu arrecadar alguns nomes assim nesse sentido. A gente trouxe ex-atletas do Rex, hoje nossos, né? A gente conseguiu 2, que é um time referência no Brasil, que tem um programa muito grande. Mais alguns aqui da região, atletas que vinham se dedicando com um potencial para evoluir, a gente também trouxe 3 atletas de Santa Cruz.
Então, a gente conseguiu manter a nossa base, praticamente não perdemos atletas do final do ano para cá e a gente conseguiu algumas peças de reposição muito importantes. A gente vê, né, Gereta, acompanhando o Santa Maria Soldiers, desde um primeiro momento, eu sempre falo isso, eu brinco, que a gente acompanhou de certa forma, de uma forma não proposital, mas a gente acompanhou o surgimento do Santa Maria Soldiers lá em Camobi, a gurizada do Diogo, eu era muito amigo do irmão do Diogo Rodrigues, o Diego, que é esposa da nossa ex-colega, a Kerlin. Então a gente via aquela gurizada mais jovem, apaixonada por futebol americano, jogando lá no bairro Camobi, e de repente começando a construir uma história que hoje dá para se dizer que talvez o maior case de sucesso em termos de clube em Santa Maria seja o Santa Maria Soldiers. Eu acho que é o maior, eu vou além, Quintana, eu acho que é o clube que mais bem representa Santa Maria. Que leva o nome da cidade mais longe, não há dúvida. Claro que eles têm no nome Santa Maria Soldiers, né? Mas eu acho que em termos de resultados, em termos de visibilidade... Veja, né? 4 campeonatos gaúchos. No último ano ficou entre os 8 melhores do Brasil. Né? Em seguida, no programa ainda vai ter uma outra situação para mostrar onde chegou atualmente a marca Santa Maria Soldiers. Isso. E a gente vê também que, apesar desse sucesso, o Santa Maria Soldiers ainda é uma marca, uma instituição que depende muito do amor, né? Da dedicação que os meninos levam à instituição Santa Maria Soldiers. Porque, por exemplo, o Diogo Hartz tinha a empresa dele e administrava com o presidente o Santa Maria Soldiers. Chegou até um certo ponto onde ele se deu conta que a carreira dele, em termos de sucesso, precisava de uma dedicação maior, mas que o Santa Maria Soldiers também necessitava que quem o presidisse precisava dispor de um tempo maior, digamos assim, de dedicação para a instituição Santa Maria Soldiers. Então é muito bacana ver esse crescimento e eu fico imaginando, claro que eles não vão abrir isso para o grande público, mas o que eles projetam de fato para 2018 como meta, porque título gaúcho é meio que uma consequência natural, pelo menos chegar até a final. Pelos últimos resultados, senão o Santa Maria Soldiers hoje é o favorito ao título do campeonato estadual. Embora saibamos que tenham equipes muito qualificadas. E em nível nacional? Se projeta alguma coisa nesse nível? Dentro dos projetos, assim, a gente não tenta esconder muito, não. A gente é muito sincero, assim, em relação a nós, em relação aos outros times. Aqui no Sul, a gente conseguiu se desenvolver a ponto de admitir assim o favoritismo, óbvio com o pé no chão, não é favoritismo somos imbatíveis, é favoritismo nós hoje temos melhores condições. Ele discursa lá, Renato Portaluppi, assim, somos favoritos, mas não é não, mas nós somos favoritos no sentido de, por tudo que a gente construiu, a gente ainda é o time a ser batido, né? Não estou dizendo que não tem como nos bater, eu sei que poderia nos bater, mas não estou dizendo que não existe. Mas a gente tem que pensar com o pé no chão, assim. E agora, quando a gente projeta isso para o nacional, é outro panorama, justamente por aquilo que eu estava comentando antes. A gente não tem peças de reposição, porque o Campeonato Gaúcho para a gente são 3 jogos. Então, eu imagino não ter grandes dificuldades em peças de reposição em 3 jogos. Agora, eu não posso projetar a mesma coisa até a final de conferência, por exemplo, onde eu provavelmente não vou ter todo o meu elenco disponível e eu tenho que trabalhar com isso. Quais coisas eu preciso que o meu time saiba hoje para ter maior adaptabilidade em relação a quem pode se machucar ou não. Mas brincadeiras à parte que eu fiz ali da questão do favoritismo, fazendo referência ao atual momento do futebol, quando vocês pensam em projeção, um novo 8º lugar seria um ano satisfatório ou vocês pensam em figurar entre os 4 primeiros? Não. Toda a programação, toda a periodização que a gente montou para esse ano, o nível de organização foi o primeiro ano desde que eu assumi como head coach, que a gente teve uma pré-temporada onde a gente estudou e o plano de estudos todo guiado, já está tudo pronto que eu vou fazer, eu não preciso pensar um treino para o final de semana, já está tudo pronto. Até o meio de temporada está tudo pronto e tem uma prévia do que provavelmente vai rolar no segundo semestre. Então todo esse planejamento a gente almeja mais, porque a gente não fez isso ano passado e conseguimos chegar aqui. A gente está se dedicando mais, planejando mais, então a gente espera um resultado maior. E a minha meta pessoal e que eu estou convencendo os jogadores é que a gente tem condições de ganhar a Conferência Sul. É a mais difícil do campeonato estadual, mas se a gente conseguir talvez mais 1 ou 2 peças, seja formando ou trazendo, a gente tem condições sim de ganhar dos melhores times do país. Como é que vocês fazem para lidar com essa questão do favoritismo, Gustavo? Porque assim, em anos anteriores, em temporadas anteriores, o Soldiers veio surgindo, né? Evidentemente que o olhar para vocês era de uma maneira. Né? Esse olhar ele foi mudando ao longo das temporadas e é natural para qualquer equipe, não só no futebol americano, o professor Gilson Pibre, vamos pegar o futsal, por exemplo, né? Quintana, vamos pegar o futebol,
né? Uma equipe que está sendo remontada e tudo mais, ela vai ser vista de uma maneira. A partir do momento que ela começa a vencer, que ela começa a se destacar, ela começa a ser vista de uma forma diferente. E eu acredito que o Soldiers já vem sendo visto de uma forma muito diferente pelos adversários, e não só do Rio Grande do Sul, né? Do Brasil todo, principalmente por jogar essa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, como lidar com isso agora? Porque vocês lidaram muito bem com essa ascensão, né? Com esse crescimento, com essa etapa, com essas etapas que vocês foram cumprindo e foram chegando, jogadores foram saindo, é verdade, mas outros foram chegando. Agora ocorre essa mudança de direção, ocorre essa desvinculação de jogadores da direção para especificamente ficarem focados no campo, né? Mas e aí? E esse salto? A velha história, chegar no topo muitas vezes não é tão difícil, o difícil vai ser se permanecer lá naquele topo. Como é que o Soldiers, o Santa Maria Soldiers, está se preparando para isso? Na verdade, dentro do nosso conceito, a gente não está nem perto do topo ainda. Apesar de a gente ter conquistado esse 8, entre os 8 melhores times, mas tem times que a gente considera à nossa frente com história, com bagagem. A gente conquistou, fato, tivemos uma boa temporada, mas tinha muitos times que a gente conversa em off, mas que não admitiam essa potência, não encaravam isso com essa possibilidade. Então que eles não jogaram tal. Jogaram sim, mas com toda a vontade, mas não se dedicaram tanto a se planejar. Eu acho que agora não vai mais ter ninguém vindo de sangue doce, vamos dizer assim. Achar alguém que pode conquistar essa vitória de maneira fácil. Então a tendência é que os times se preparem mais para enfrentar a gente. E também tem a questão, tu nunca enfrentou alguém, tu não sabe as ferramentas que utilizar. Agora, depois que tu já enfrenta, tu já conhece as pessoas, tu começa a facilita. Então, a gente sabe, a gente conhece os nossos adversários, muitos deles a gente não tinha enfrentado, mas todos eles nos conhecem também. Então, a questão é, por isso que a gente se reorganizou, porque a gente precisa repensar o nosso modo de jogar e trazer uma proposta nova. Se a gente fazer o mesmo feijão com arroz que a gente fez o ano passado, não vai ser não vai ter a mesma eficiência, não vai ter o mesmo resultado. Sim. Por isso que a gente teve que fazer esse replanejamento. E para ti, como técnico, né? Qual é o processo de evolução, levando em conta que tu ganha reforços, que também vão trazer informações das equipes onde atuaram e vão ter que conviver e entrar numa filosofia de trabalho que é diferente, né, daquela que era empregada nos seus clubes. Mas para ti, especificamente, como é que é esse trabalho de evolução também, né, de preparar o time taticamente, né, de não pode mais repetir aquelas jogadas que serviam antigamente? Justamente nesse ponto, por isso foi tão importante esse período de pré-temporada, onde a gente está tendo, já que o Campeonato Gaúcho começa mais tarde para a gente. Então, pela primeira vez eu tive um tempo, no futebol americano tem muito um trabalho de instalar, a gente chama de instalar, quando a gente vai pôr uma informação nova ao grupo. A gente chama de instalação, um termo nosso. Instalar uma mentalidade. Por exemplo, meus 3 primeiros treinos, tá? O meu primeiro treino foi baseado no SEALs, da Marinha Americana, onde o grupo todo lutava contra uma tarefa. Eu dava uma tarefa e eles tinham que se dedicar ao máximo. Um pneu de trator gigantesco tem que atravessar o campo, vocês têm 2 minutos. Vai! Eles tinham que dar um jeito, o pneu não pode tocar no chão. Pronto. Então, assim, tarefas assim, nesse estilo, física. Depois, num segundo momento, competição interna. Por quê? Porque os meus jogadores do ataque fazem meu time de defesa crescer e vice-versa. Então, essa coisa de querer ganhar, de querer ser o melhor que pode ser, é a primeira vez que a gente conseguiu trabalhar isso, que está dentro daquilo que eu imagino. Pô, se eu estou tendo tempo de trabalhar esse tipo de coisa, eu espero um resultado muito melhor, já que a gente nunca tinha conseguido fazer isso. E esses jogadores que vêm de fora, ele vem de times que não têm essa instalação cultural. Então, eles entram aqui e esse ano, com a nossa maturidade técnica, entre a comissão técnica, não só a minha, da maturidade técnica, a gente já consegue pegar esses e moldar o nosso estilo, e não o contrário. Porque o ano passado, com jogadores importantes, o Clinton, que tinha vindo de fora, os meninos que tinham vindo do Rex, o Spies, que estavam jogando, e também trouxeram muita coisa de fora, eu estava tentando absorver o máximo daquilo e a gente acabou perdendo uma identidade nossa como time. Então a gente usou a temporada passada, a primeira vez na Série A, para criar uma identidade nossa, e esses novos que vêm, eles se adequam ao time, não o contrário. Então a gente ouve as propostas, obviamente, a gente não é dono da verdade, mas a gente já tem uma meta traçada. Então eles entram e são mais um soldado dentro do nosso time. Interessante essa filosofia, né? Marinha Americana e tudo mais ali, né? A estratégia, o diálogo.
Mas eu acredito que a motivação também permaneça muito forte, né, Gustavo, para essa temporada 2018. Tanto que o trabalho de, eu vou chamar assim, 2 produtoras, né, resolveram aí mostrar novos ares, vamos dizer assim, do Soldiers, uma preparação ainda mais intensa, como você acabou de colocar, e o pessoal até produziu um vídeo, né? Um vídeo até muito legal. Olha, o pessoal que produziu o vídeo está de parabéns, porque é um vídeo muito legal, com várias imagens. As imagens que rodam nesse vídeo fazem questão de mostrar que o Santa Maria Soldiers é de Santa Maria e é uma equipe guerreira. A gente vai rodar agora para você ele na íntegra e depois a gente bate um papo sobre esse vídeo. Não é suficiente pra mim. Santa Maria Soldiers, temporada 2018. Muito legal o vídeo, hein? Parabéns mesmo aos produtores, aos idealizadores, às pessoas que realizaram, que executaram esse material. Emocionante, professor Gilson. Não sei se do Quintana, a gente já conversou nos bastidores, né, Quintana? Um vídeo bem emocionante, achei né? Muito interessante, assim, e tem aspectos, né, subliminares que vale uma outra leitura, né, a respeito da equipe e da própria modalidade. Sim, alguns mais fanáticos vão dizer que era bom observar um pouquinho a arquibancada lá do estádio Presidente Vargas, aparece a camisa de uma equipe e tudo mais, né? Mas é muito legal ver o Santa Maria Soldiers alçando voos cada vez maiores e buscando. Sobre o estadual, Gustavo, eu queria falar um pouquinho contigo, e a gente está vendo aí de novo imagens, ó, uns detalhes muito bem captados pelas imagens, né, pelas câmeras. O campeonato estadual vocês começam a partir das quartas de final, né? Vocês não precisam disputar a fase de grupos que já está sendo disputada, vocês e o Juventude, né? Isso. Porque é atual campeão e vice, né? Pelo regulamento. E aí vocês buscam, então, pela primeira vez aí, né? Um pentacampeão nesse caso. Lembrando que o Porto Alegre Pumpkins, que poderia obter isso, não existe mais com o nome de Porto Alegre Pumpkins, né? Houve uma fusão ali, né? Isso, 2 times de Porto Alegre se fundiram, fundaram o Armada. Então dá para se dizer que só o Santa Maria Soldiers é que pode ser pentacampeão. Né? É um slogan chavão, né? Que eu vou falar. Todo mundo tenta, mas só o Soldiers pode ser penta, né? 3 em sequência, né? 3 em sequência. Daí o Gereta não fez publicidade. Né? Que desperdício, né? Todo mundo tenta, mas só o Soldiers pode ser penta, é isso? A gente tem um campeonato bem difícil. Apesar da gente ser o time a ser batido, a gente defendendo o título, mas é um campeonato bem difícil. Primeiro porque a gente vai ter pouco material do nosso provável finalista, que foi finalista nos últimos 2 anos, provavelmente vai ser de novo, que é o Juventude. A gente vai ter pouco material deles, eles estão com um técnico novo. O final do ano passado eles já jogaram completamente diferentes. 6 meses depois a gente ter enfrentado eles já jogaram de outro jeito, totalmente diferente. Então a gente não sabe direito o que esperar deles aqui. E o Chacais a gente jogando bem, que é o time de Santa Cruz, que a gente jogou bem o último ano contra eles, mas há 2 anos atrás foi a nossa pedra no sapato. Então são times que a gente tem que ficar sempre esperto.
muito espertos, eu diria, né? Principalmente o Juventude, porque o Juventude, olha, tem o Soldiers como não como uma pedra, como uma pedreira, né? Vamos colocar assim. O Juventude está cansado de apanhar do Soldiers, né? Já foi tema de discussão aqui no programa o termo rivalidade. E eu e o Gerê discorda nisso porque ele invoca a questão da rivalidade muito pela questão regional. Local, né? Local, o que é o derby, né? Sim. Juventude e Soldiers, na minha opinião, já há uma rivalidade. Aí já é um duelo. Quantas finais vocês já fizeram, Juventude? Se acontecer, seria a terceira seguida. Foram 2 seguidas. 2 vitórias do Soldiers. Mas no ano anterior vocês perderam para o Juventude na semifinal. Antes do Gigante Ball no Beira-Rio. Não. Antes do Gigante Ball, a gente perdeu para o Chacais em casa, na fase de grupos. E aí depois a gente não perdeu mais. Mas na minha estreia, o meu primeiro jogo como treinador foi contra o Juventude, na casa da Juventude, num campeonato gaúcho que era mata-mata em 2015 e a gente perdeu. Era esse campeonato que eu me recordava. Esse jogo emblemático primeiro jogo, minha estreia, perdemos. Da vitória do Juventude. Ou seja, nesse caso, uma rivalidade começa a estabelecer. Talvez por isso que o Soldiers vença tanto o Juventude agora, até porque você é o técnico e você guarda essa lembrança não muito boa lá em relação ao time da Serra? Não. Por causa da evolução dos jogadores, né? Não tem nada a ver. Apesar dos times, no caso específico do Juventude, ser um time que eu tinha isso, é meu primeiro jogo, perdi, eu quero ganhar deles, eu usei isso no discurso lá no Gigante Ball, mas não, isso aí águas passadas, a gente quer ser o melhor time possível pra gente e garantir a nossa hegemonia no estado, pra gente conseguir os jogadores daqui queiram jogar em Santa Maria. E depois disso a gente faz o melhor trabalho possível pro Brasil. E o ano passa para apimentar um pouquinho essa relação, o Santa Maria Soldiers é campeão gaúcho em cima do Juventude, quem é o adversário que o Santa Maria Soldiers pega na Liga Nacional? Sim, por exemplo, no ano passado, a gente jogou no final de semana, Campeonato Gaúcho em Santa Maria, não folgou nada, outro final de semana lá, em Caxias. Eles de novo, estreia do campeonato. E venceram também, né? Vencemos também. Imagina pegar essa rivalidade, 2 jogos seguidos, vitória. Né? Estabeleceu-se, sem dúvida nenhuma, uma rivalidade. Nós já tivemos o Adenor Bach, né? Falando aqui no Central do Esporte, né? Falando pro Tadeu Menezes, né? E tudo mais, dando um retorno. Se o Pelé falasse alguma coisa no Central do Esporte, como é que vocês se sentiriam? Quero perguntar para os meus 2 colegas de Central do Esporte aqui. Como é que vocês se sentiriam? Eu imagino que ele ia terminar com a frase "entende", né? Eu só pensei. Que exatamente. Fechou. Se nós tivéssemos a oportunidade, muita gente critica, por exemplo, o Galvão Bueno, né? Nas narrações, mas historicamente, quem, por exemplo, acompanha a Fórmula 1, ele narrou Fórmula 1, já narrou Copa do Mundo. Dá para se dizer que hoje ele é a grande voz do esporte brasileiro, porque ele narra qualquer esporte, aparece e tudo mais. Ele é referência, né? É uma grande referência. Se ele falasse bem ou se ele exibisse o Central do Esporte em uma rede social, assim, por exemplo, como é que o professor Gilson, como é que o Quintana se sentiria? Eu me sentiria muito orgulhoso. Ele não ia deixar a gente falar, né, professor Gilson? Isso é mas seria uma honra. Eu estou fazendo todo esse enredo e tudo mais, porque um dos maiores nomes, se não o maior nome do futebol americano, né, na atualidade, ele foi presenteado com uma camisa do Santa Maria Soldiers, né? Não quero errar o nome dele, Tom Brady, é isso? Brady. Brady, enfim, Tom Brady, né? Vamos soletra marido da Gisele Bündchen, fica mais fácil. O Quintana me ajudou nessa. De Horizontina. Fica mais fácil. O marido da Gisele Bündchen foi presenteado com uma camisa do Santa Maria Soldiers, a gente está mostrando na tela aqui com o Márcio Santos, rodando a imagem pra gente, a imagem de costa e agora a imagem de frente, Márcio Santos com os autógrafos dos jogadores. Como é que foi para vocês acompanhar uma imagem dessas via rede social ou, enfim, alguém que mandou a imagem para vocês, hein, Gustavo? Para mim, assim, foi indescritível, assim, porque a gente ficou sabendo dessa foto com o Zanello, que participou dos bastidores, para conseguir essa foto aí. Eu não faço a mínima ideia de como, mas ele que ficou com isso. E aí, quando chegou essa foto na mão dele, todo mundo queria, né? Pô, manda no grupo aí no WhatsApp pra gente olhar essa foto. Sim. Não, tem os direitos de imagem, então ficou aquela agonia, assim, pá, será que eles vão liberar? Não vão liberar? Aí saiu, liberaram. Quem diria, né, os gringos comentando, quem diria que o Tom Brady ia ter um autógrafo nosso antes de eu ter um dele? É verdade, olha aí, ó, é verdade, isso é bem verdade. Dá pra ver o do Faé aqui, ó. Né? O do Faé dá pra gente observar, pelo menos na tela aqui também. Eu lembro muito do Faé, que recentemente andou lesionado. Está em recuperação já, né? Já tá chutando bola de novo, já tá ensaiando algumas coisas de jogo, treinando em campo, ainda sem contato, mas logo tá voltando. Sim. Imagina um espaço, professor Gilson Quintana, para os patrocinadores que apoiam Soldiers, né? Olha só que visibilidade isso, né? Legal, uma iniciativa muito válida, né?
comentando em cima do vídeo que a gente viu recentemente aí com essa foto, tu vê que o profissionalismo dos Soldiers, aos poucos, a questão desse trabalho mais sério, ele vem crescendo ano a ano. Esse vídeo ele mostra um trabalho muito sério da produtora, o vídeo está de parabéns por quem confeccionou, que teve o cuidado de mostrar o que é o tamanho dos Soldiers para quem fez o vídeo. E essa foto, esse presente fala muito, né? Uma figura ícone, para quem acompanha a NFL, que é o caso deles, e o grande público do futebol americano, isso representa muito mais do que a gente imagina. É algo assim que mostra que o Santa Maria Soldiers não está para brincadeira, Jeta. Exato. Rompendo fronteiras não só aqui no Brasil, mas também em termos de marketing, por exemplo, e visibilidade, né? Poxa, para ele segurar a camisa da equipe assim, né? Imagina a inveja das outras equipes, hein, Gustavo? Imagina a inveja. A nossa equipe de marketing, né? O Douglas também, nosso quarterback, estava envolvido naquele vídeo junto com o pessoal do marketing, dessa nova organização da diretoria, o Júlio, né? E tem mais um menino que me fugiu o nome, que ele está entrando agora na equipe, ainda não guardei o nome dele, na equipe do marketing. Mas eles que organizaram esse vídeo em conjunto. E aí o Busanello, que foi muito feliz em conseguir negociar, não faço a mínima ideia de como, mas eu sei que ele mandou por presente de algum jeito e essa foto voltou. E aí é felicidade, né? Aí os comentários sempre são os recalques. Só os recalques, Imagina o Soldiers atual campeão gaúcho, buscando o 3º título consecutivo, crescendo cada vez mais no Campeonato Brasileiro da modalidade e ainda com uma foto do Tom Brady aí, olha, rapaz, que temporada 2018, hein, Gustavo? A gente está com bastante ansiedade, do mesmo jeito que eu já elogiei tanto o fato de ter uma pré-temporada, mas também ela dá um friozinho na barriga a mais. A nossa estreia vai ter um peso diferente esse ano. Temporada 2018 que faz com que você estreie, por exemplo, aqui no Centro Universitário Franciscano como professor do curso de fisioterapia. Conta pra gente essa experiência aí. Está sendo muito bacana. Eu já queria a docência fazia bastante tempo. Eu terminei o mestrado agora já faz 1 ano e pouquinho. E aí surgiu essa oportunidade aqui no curso de fisioterapia. Eu tinha feito um concurso, uma seleção aqui e não tinha sido chamado, chamaram uma outra professora. E aí apareceu essa vaga, uma professora licença maternidade, né? E aí me chamaram aí, uma oportunidade ímpar para mim. Qual é a disciplina que você está ministrando lá no curso? Nossa, eu tô com 4. Eu tô no estágio de ortotraumato, tô no saúde do adulto, que é uma disciplina com vários professores. Também tô com metodologia científica e semiologia. Primeiro semestre, 3º, 6º e 8º. Do começo ao final. E daí da meia-noite às 5 da manhã, pensa naquela estratégia de jogo para o Soldiers. Eu demorei umas 2 ou 3 semanas para conseguir criar uma rotina. Agora eu tenho todos os horários fechados. Se for um pneu, acabou a rotina. Tá tudo apertado. Tudo apertado. Pneu que não vai furar com toda certeza na temporada 2018 do Santa Maria Soldiers aí. Gustavo, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui no Central do Esporte, deseja tudo de bom para vocês lá e tomara que 2018 realmente venha esse 3º título consecutivo, o primeiro tricampeão consecutivo do Campeonato Gaúcho, um pentacampeonato, o primeiro pentacampeão. Ficamos na torcida. Obrigado mais uma vez pela participação no Central do Esporte. Muito obrigado por esse apoio, é muito importante e é bom rever os amigos. Amigos mesmo, Amigos, né? e agora colegas. Colegas, né? é verdade. Bem lembrado, amigos e colegas. O Central do Esporte vai fazer rapidinho o intervalo. Na sequência, a gente volta para falar de Campeonato Gaúcho. Eu não vou falar o tempo de intervalo, porque uma torcida não vai gostar nem um pouco, né? Rapidinho, mas rapidinho mesmo esse intervalo. Na sequência, o professor Dida, Luiz Fernando Nunes, vai estar conosco aqui. Um grande abraço, já voltamos. Olá, eu sou a professora Carla Tati, professora no curso de Matemática. O curso lhe oferece uma excelente infraestrutura com profissionais muito bem preparados. No curso de Matemática, você tem a oportunidade de conhecer diversas áreas de conhecimento específico, mas também do conhecimento pedagógico. Aqui você pode trabalhar com pesquisa, com extensão e com ensino, que é o nosso principal enfoque. Na instituição, além do curso de matemática, você tem a oportunidade de cursar o mestrado. Nós temos o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Também temos aqui o doutorado em ensino de matemática. Ou seja, em nossa instituição você cursa matemática e pode ir até o doutorado em nível de pós-graduação. É uma excelente oportunidade. Com a formação em matemática,
você tem diversos campos de atuação. Você pode fazer concursos públicos, você pode atuar em empresas, você pode trabalhar em locais que precisam de pessoas com conhecimentos em probabilidade estatística e você pode atuar como professor, nosso principal enfoque. Como professor tanto na área pública quanto na área privada, na educação básica ou no ensino superior. Meu nome é Marcelo Rossato, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática aqui da instituição e eu escolhi fazer matemática porque eu sempre gostei muito de números, gostei de contas, gostei de desafios e eu estou muito feliz aqui no curso porque eu acredito que está sendo muito interessante ter a oportunidade de ir para a sala de aula, de ver os alunos, de poder contribuir para o ensino e aprendizagem desses alunos. E eu gosto bastante de matemática porque ela faz parte de tudo que a gente vive. A gente todo dia conta aniversários, a gente vai no mercado, tudo que a gente faz envolve matemática de alguma forma. Então, matemática para mim é um curso que eu acredito muito interessante. E aqui na instituição eu tive a oportunidade de aprimorar isso, de desenvolver ainda mais esse gosto, esse prazer pela matemática e pude escrever vários artigos, participar de congressos, de eventos, com bastante auxílio aqui da instituição. O Central do Esporte está de volta, falou no primeiro bloco sobre futebol americano, no segundo bloco a gente fala de futebol não só do Gauchão 2018, mas também da divisão de acesso de 2018. O nosso convidado nesse segundo bloco, participa conosco aqui, é o professor Luiz Fernando Nunes, mais conhecido como Dida. Tudo bem, Dida? Tudo bem, mais uma vez um prazerzaço, né, estar aqui, porque momento ímpar pra gente sempre. Prazer é sempre nosso de poder tê-lo no estúdio aqui da TV Unifra, de poder bater um papo, de trocar um pouco de experiências com o Dida, que já foi preparador físico, já foi técnico, já, enfim, tudo, né, Dida? É um estudo. É um estudo. Legal, bacana tê-lo aqui. Pessoal, eu quero trazer professor Gilson Quintana, também para o Dida, nesse segundo bloco, nesse início, a primeira vitória do Inter de Santa Maria na divisão de acesso. Né? Veio na terceira rodada, um 2-1 sobre o Santa Cruz. Antes disso, eu quero mostrar os próximos jogos do Inter de Santa Maria. Em cima disso, a gente já projetar alguma situação de futuro para a equipe alvirrubra, a equipe treinada pelo Vinícius Munhoz. Na próxima quinta-feira, dia 22, tem São Gabriel e Inter de Santa Maria. E no domingo, num primeiro momento, esse jogo pode mudar de data dependendo, né, do jogo semifinal da próxima fase do Gauchão, Inter de Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires no estádio Presidente Vargas. 2 jogos, meus colegas de Central do Esporte, professor Dida, para o Inter de Santa Maria deslanchar de vez, conseguir entrar naquela zona ali de classificação definitiva e não sair mais daqui a pouco, ou vem dificuldade por aí, um porque é um confronto regional e o outro pelo fato de que o Guarani de Venâncio Aires sempre me incomoda um pouquinho e tudo mais. Quero saber a opinião de vocês. Vou eu, então? Vai lá, Dida. Então, na verdade, esse jogo, já me reportar o jogo do final de semana, o Internacional voltou para a competição. Porque foi esse o termo que eu usei, inclusive, na conversa com o professor lá. Porque o que aconteceu? Tu tem 2 resultados adversos, né? O primeiro foi totalmente, aí eu imputo como mais adverso ainda, porque tu tá na frente e o outro time empata e aí sofre a virada. Então é uma situação assim. E fora lá, o jogo, uma equipe em formação, normal. Então tu tem que voltar pro campeonato. E nesse momento que tu retorna ao campeonato, tu deixa atrás de ti na tabela de classificação o próximo adversário, não é que coloca um pouquinho mais de responsabilidade, mas esse jogo contra o São Gabriel é um jogo de suma importância para se somar pontos. Eu não vou dizer vencer, somar pontos para deixar o adversário um pouquinho mais atrás e aí sim no domingo buscar. Tu vê que como o campeonato, a fórmula, a tabela, ela nos dá uma condição de 50% dos participantes estarão classificados. Ponto. Então se tu tiver 50% de aproveitamento mais um, tu vai estar tranquilamente classificado. Né? Então tu tem que fazer esse jogo e deixar quem já está lá para atrás tem que ficar. Tinha que ter ganho mesmo do Santa Cruz, porque Santa Cruz tem que começar a baixar. E no momento que tu retorna à competição, a diferença está ali, são 3, 4, 5, 6 pontos. Né? Tu vai dar uma vitória, já vai a 6, alguém que deu uma esticadinha. Então esses 2 jogos agora eles são importantíssimos. E eu não tenho dúvida assim, isso eu tenho uma convicção muito forte assim, que o Internacional ele vai adquirir
a estabilidade que precisa, a estabilidade competitiva, a maturidade competitiva até desses atletas, a partir do sexto jogo, porque é um campeonato longo essa primeira fase e o modelo de jogo do Internacional já está sendo muito bem absorvido pelos atletas. E a gente que vai lá, eu tive uma felicidade muito grande de assistir o jogo nesse domingo ao lado do professor Feliciano. Então a gente conversa bastante, a gente teve a oportunidade também de conversar com o professor Vinícius, a gente sabe que este modelo de imposição que o Internacional faz, de imposição do seu jogo, ele precisa de tempo. E nós temos exemplos já que, tipo do Grêmio, vamos colocar assim, né? Tu tem um modelo de jogo e tu impõe ele, tu não vai ficar mudando a todo momento. O Internacional vai fazer isso, eu acho que esses dois adversários agora respeitando sempre, claro que sim, Paulo Matos lá no São Gabriel tem trabalho legal, mas a gente respeita, mas eu acredito muito que o Internacional voltou, como eu disse, voltou para a competição e volta bem, volta forte para essa classificação para outra fase. Sim. Uma análise bem correta, né, feita pelo Gida, e existem semelhanças, né, do primeiro jogo contra o Aimoré com relação a esse. Né, o Inter largou na frente, teve um jogador expulso contra o Aimoré, a mesma coisa agora, né, contra o Santa Cruz. No início do segundo tempo, o Inter teve chance contra o Aimoré de fazer 2-0, não fez. Aí reside, né, a diferença. E agora fez. Né, jogada do Chiquinho, cruzamento, o cabeceio do Pablo. Abriu 2-0, Vinícius armou duas linhas de 4, né, e mais o Paulo Henrique na frente. E foi se segurando dentro do possível, explorando o contra-ataque até com boa vantagem para fazer o terceiro gol. Então, mostra também uma diferença no aspecto de aprender com a dor. Né? O Inter SM aprendeu com a dor, na dificuldade, para superar um adversário experiente, forte fisicamente, bem alto. O Santa Cruz exigiu muito, né? Mas o Inter soube, né, abrir a vantagem de 2-0, depois levou um gol, mas ainda, mesmo com um homem a menos, teve a oportunidade do contra-ataque para fazer o terceiro gol. Quero saber a opinião do José Quintana Júnior também sobre esses dois confrontos, sem antes perguntar uma coisa para ele. É clássico ou não é clássico o Inter de Santa Maria e São Gabriel? Olha, pela questão regional, talvez, mas assim, muito mais pelo histórico de fato das duas equipes, né? Nem São Gabriel nem Internacional de Santa Maria surgiram ontem, surgiram esse ano para já configurar clássico. Não, pelo contrário. Ambas as equipes já figuraram com grandes campanhas na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, já tiveram grandes confrontos entre as equipes e nos últimos anos vem roubando pontos uma da outra em relação ao acesso para a Série A. Então são adversários diretos. Está criado o clima de clássico. Com certeza. São dois adversários que um não quer perder para o outro de forma alguma, onde um vislumbra no outro a situação aquela do jogo dos 6 pontos que a gente brinca na absurdida. Vence além de somar em relação à classificação, faz com que o adversário não evolua. Uma informação importante que eu recebi hoje em relação a esse jogo, justamente contra o São Gabriel, quem me mandou foi o Odinei Killing, que até ele é irmão de um professor nosso aqui da instituição. Perfeito. E ele até brincou comigo, não sou da diretoria, ele disse assim, né? Mas passo essas informações porque a minha intenção ela é colaborar. Para o jogo de quinta-feira contra o São Gabriel, excursão para torcedores, né? Quem quiser participar dessa caravana que vai ao estádio em São Gabriel para acompanhar o jogo, a saída vai ser na quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, né? Então a saída aqui de Santa Maria vai ser 15 para 6 da tarde. Então quem tem interesse daqui a pouco sair um pouquinho mais cedo do serviço, pede uma liberação, pode acompanhar então o grupo de torcedores. A viagem para sócios é R$ 35,00, para não sócios R$ 45,00. O ingresso para homens é 20 e para mulheres é R$ 10,00, só que precisa confirmar então para quem assistiu o Central do Esporte até essa quarta-feira, a confirmação tanto do lugar no ônibus quanto para o ingresso é até o final dessa quarta-feira na Secretaria do Estádio Presidente Vargas. Sim, e o que tu espera desse jogo e do jogo de domingo contra o Guarani de Venâncio Aires? A gente, no começo da divisão de acesso, a gente mencionou que o importante para obter a classificação são vencer todos os jogos. O importante, aliás, é vencer todos os jogos em casa. O Internacional, infelizmente, já teve um tropeço na primeira partida, diante do Aimoré. Em algum momento precisa recuperar essa pontuação fora de casa. Quem sabe contra o São Gabriel seria interessante, concordo com... Imagina, eu vou discordar dos dois professores, né, Gereta? Não tem como. Mas um ponto é ótimo, agora uma vitória em São Gabriel seria fantástico.
pela questão da recolocação no campeonato, recuperação desses primeiros 3 pontos, praticamente ficando entre os primeiros lugares do grupo. Agora, 1 ponto fora de casa e conseguindo os 3 pontos dentro de casa é excelente. Seria excelente em termos de projeção. Eu acho que a minha opinião é essa aí também. Eu acho que se marcar 4 pontos, né, nessas 2 rodadas, faz uma pontuação muito boa. Tanto que a gente tem a classificação aqui para dar uma olhada no grupo do Inter de Santa Maria. E a gente vê que o São Gabriel na lanterna, poxa, dá para beliscar de repente uma vitória lá em São Gabriel também, mas 1 pontinho lá e outros 3 pontos no domingo aqui contra o Guarani já colocam o Inter de Santa Maria num patamar diferente. Dependendo dos resultados da rodada, talvez até líder, né? Dependendo dos resultados da rodada. Talvez até líder. Não sei se chegaria à liderança. Só se não, tu diz líder no domingo, no caso, se vencesse. Mas ainda assim ele teria essa questão do saldo de gols aqui que... Não, mas é que tem 2 equipes com 7 pontos, o Inter tem 3, né? Ia ficar muito complicado para ele chegar aos 7 pontos. As outras 2 equipes teriam de perder nas 2 rodadas, seria muito difícil. Mas haveria possibilidade de entrar na zona de... Mas a análise que eu mais faço é o seguinte, como o São Gabriel está lá atrás, se tu não deixar ele andar, tu ficar... travar ele, facilita, porque depois, no domingo, é mais importante vencer o Guarani, que é um adversário que tu vai encostar e até pode passar ele logo, porque tu tá projetando entre os 4. Essa é a projeção. A projeção inicial, né? A projeção inicial é entre os 4. E isso é um fator importante de tu deixar. Quem tá lá atrás tem que ficar lá atrás mesmo. E tu tem que tentar chegar nos outros, até porque, como eu falei antes, assim, o Internacional já apresentou, e pode ter certeza absoluta, o modelo de jogo que ele coloca vai fazer ele buscar pontos fora. Vai. Essa própria experiência, que foi muito bom pelo professor Gilson colocou, que o Internacional passou pelo mesmo problema do Aimoré, no Aimoré e no jogo contra o Santa Cruz. E o que aconteceu? Ele conseguiu, né, manter a tranquilidade, ele foi lá e fez. Então, quer dizer, a maturidade competitiva vem vindo, a cada jogo vai se colocando, e eu acredito que o Internacional, numa virada de turno, ele vai buscar ponto fora. Não tenha dúvida nenhuma que ele vai buscar ponto fora. Seja por necessidade, seja pelo modelo de jogo. Eu acredito muito assim, trabalho, e essa repetição de trabalho, ela te dá uma segurança, né? E isso faz uma diferença muito grande, principalmente na divisão de acesso. Nós temos o exemplo do ano passado. Quem diria que o Internacional ia chegar? Quem? No início da competição. Foi uma equipe que ela foi crescendo na competição, foi tomando forma e em momento algum se fugiu aquele padrão que tinha. Então o treinador é o mesmo, né? A filosofia de trabalho é o mesmo. Os jogadores têm uma certa qualidade, a gente não vai entrar tanto nesse mérito da qualificação em si dos jogadores. O que a gente vai ver é no objetivo sendo traçado e isso faz parte do planejamento deles. Sim, citamos já o jogo contra o Santa Cruz, a gente tem uns gols aqui para mostrar da partida do último domingo, 2-1 para o Inter de Santa Maria. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Esse lance aí, ó, foi pênalti para o Inter de Santa Maria, mas essa falta não foi fora da área não, hein? Não, é que agora ele tomou a frente e é empurrado pelo zagueiro. Mas eu tô com o Giareta, hein? Olha só, essa falta aí não foi... E o zagueiro tinha que receber cartão amarelo, né? Não recebeu. Fiquei com a impressão de que foi fora da área essa falta. Eu vou fazer uma discórdia aqui. Tu acha que não? Não, eu acho que houve o pênalti, porque um dos pés dele estava... Quando ele realmente sofreu o empurrão que ele estava dentro da área, tanto que quem deu o pênalti foi o auxiliar, o assistente, foi ele que correu para o fundo, o árbitro apitou, porque ele não estava tão perto, o árbitro apitou, ele correu para o fundo. Então a observação da falta e do local foi dada pelo assistente. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, vai rodar de novo as imagens, até para a gente tirar uma dúvida. Olha só, eu fiquei com uma dúvida de que... Olha, ó, na câmera lenta, ó. Começam a se agarrar ali. Ó, ali inicia a agora falta. Mas lá impediu, porque ele tem um toque na bola, impediu lá, certo? Cartão amarelo, não. Tem uma situação que mudou na alteração da regra, que hoje esse tipo de lance não se aplica o cartão amarelo. O jogador já foi punido com a cobrança do pênalti, com a marcação do pênalti. Mas fica muito claro que o jogador do Inter começa a cair, fora da área, já começa a cair. Da área, ele começa a cair fora da área. Pode ser a ilusão de ótica. Exato. E aí a gente inocenta a arbitragem, né? Não, é o lance E o ângulo não facilita, né? A gente está olhando num ângulo que não... Mas eu fiquei com a nítida impressão de que a falta, ela começou fora da área e o jogador do Inter de Santa Maria a gente ainda fala porque eu estava assistindo o jogo lá da geral, lá no lado... No canto,
E tu vê claramente quando o árbitro olha pro assistente, o assistente sai correndo. Exato. Olha agora, olha como o jogador começa a cair. Tocou Agora, ó. Exato. Aí ele se projeta, né? Exato. Ele se projeta. A queda mesmo dele foi dentro da área. Isso, a queda sim, mas é que ele deu o toque de cabeça e ele já deu o salto, né, no passo ali para tomar a frente. Quando ele vai tomar a frente, ele é tocado. Daí que ele é empurrado. Não, quanto aí a agora, falta... ó, quer ver, ó, Na linha, ó. a imagem, ó. É um lance difícil, né? É um lance difícil, a arbitragem marcou. Diz o Márcio, Imagina, nós 4 aqui, né, temos opiniões diferentes. Imagina no momento lá o árbitro e o auxiliar. Vou usar o que o Márcio marcar, Chagas diz né? quando ele não quer se complicar, né? Houve uma disputa de espaço ali durante o momento e aí aconteceu isso, mas lá dentro o cara caiu, então perdeu o espaço, tá marcado. Não, eu acho que quanto à falta, eu não tenho a menor dúvida quanto à existência da falta. Da falta não, é. Local, né? Exato, mas se for dentro ou fora da área. O que fica muito claro para mim, por esse ângulo, porque existem vídeos na internet que nesse ângulo, ele é muito complicado a gente chegar a essa conclusão. Nesse ângulo, eu daqui quase tenho certeza, ó, não foi. Só que às vezes quando a gente vai olhar pelo ângulo real, lá, existe uma espécie de ilusão de ótica, Gereta. Sim. O ângulo diagonal. Mas eu me baseio muito pela linha da grande área. E o Márcio Santos vai parar a imagem agora pra gente, ó. Mas ele estava no ar já caindo, professor. Quando ele coloca o pé direito, ali já está caindo muito antes do pé direito. Ele já está com o corpo desequilibrado. Tem um lance bem emblemático aí. Mas o árbitro nem titubeou, ele teve a convicção e marcou o pênalti. Na verdade, eu digo assim... Os dois pênaltis, né? Olha o Santa Cruz onde também. aparece o árbitro aí nessa... Não aparece. Não sai nem na foto, não sai na foto. No pênalti. Então, o assistente que estava ali foi ele que tomou a direção. Por isso e aí, pelo código que eles utilizam nessa situação, né? Ele já foi pro fundo e o cara vai com ele. Porque era um lance perdido. Lance perdido e o Paulo Henrique... E buscou a frente na jogada. E por isso que eu digo, entre a minha visão na diagonal aqui, mesmo com os vários replays, e a visão do auxiliar na linha de frente, eu fico com a visão do auxiliar. A minha preocupação no Inter é vencendo a dupla de zaga. Né? Muitas bolas altas, cruzadas e, olha, uns bate-rebate. Tomou gols nas 3 partidas, né? Tomou um gol em Bagé, 2 aqui em Santa Maria e voltou a tomar um gol aqui em Santa Maria agora de novo, Isso preocupa. Então, claro que o Vinícius ainda, até por questão de lesão, está buscando, essa dupla titular e certamente ele deve trabalhar esse posicionamento. E esse jogo domingo, assim, a gente tem que observar um fator importantíssimo, assim, que eu disse... E eu gosto de olhar o jogo na geral ali, porque na geral surgem alguns assuntos, a gente fica, daqui a pouco alguém pergunta, professor, não sei o que, aí tu fala. Tá malhando de montão o centroavante do Internacional, que não sei o que, daí se vocês se deram conta, a importância da manutenção desse rapaz no jogo, ele segurou os 2 zagueiros do Santa Cruz e ele terminou com a superioridade numérica daquela pressão que tu toma. O professor... Tanto prova que ele pediu para sair depois. Então, mas ele estava desgastado porque ele brigou em todas as bolas ele brigou. E aí o Vinícius fez uma daquelas coisas que a gente diz assim, a leitura do jogo perfeita, né? Quando houve aquele problema da expulsão, ele puxou o Theo, colocou no lado do campo. Ele continuou, deixou fechado a linha a lateral que o gosta muito, o Hélio Vieira gosta muito de jogar pelos lados do campo. Ele manteve o atacante lá na frente, segurando. Quando ele fez a substituição, no final, ele deu a liberdade dos 2 zagueiros do Santa Cruz sair, mas eles não tinham mais condição física para sair. Sim. E ele colocou um jogador de mobilidade no meio, que ali é a oportunidade de tu aumentar. Então, essas leituras que a gente faz, assim, a gente vai vendo a maturidade também do grupo de entender. Né? Passa por aquela linha D4, primeiro momento uma linha D4 com um cara espetando a marcação lá, depois tu tira e bota um flutuador para criar lado. Então essas coisas é muito interessantes. É a leitura de jogo muito importante para estabelecer o resultado. Mas sabe quem é também que a gente conversou essa semana aí na produção do Central do Esporte? O Diogo Giacomini. Vocês lembram do Diogo Giacomini? Com certeza que lembram, né? O Diogo Giacomini está trabalhando no Coimbra. Em Minas Gerais, né? É um clube empresa, dá para se dizer assim, né? É empresário, é clube de uma empresa lá. Eles formam um jogador e negociam o jogador, ele acompanha, está acompanhando aí a divisão de acesso também, a gente fez um contato com ele, rapidamente ele participa do Central do Esporte com a gente. Tudo bom, Diogo? Olá, amigos do Central do Esporte, aqui é o Diogo Giacomini, eu sou graduado em Educação Física na UFSM, sou treinador de futebol, há muitos anos trabalho
no mercado de grandes clubes brasileiros, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, América e Palmeiras, e no momento eu assumi a equipe do Coimbra Esporte Clube. É uma equipe que tem como objetivo vender jogadores para o Brasil e para o exterior. É uma equipe do Banco BMG e desde janeiro eu estou à frente desse trabalho, dirigindo agora no primeiro momento a equipe sub-20 no Campeonato Mineiro, e no segundo semestre nós jogaremos a segunda divisão profissional de Minas Gerais. É um grande prazer estar falando com vocês, com a comunidade de Santa Maria, e eu mando um grande abraço a todos aí, acompanhando sempre o esporte da cidade, e na torcida pelo meu grande amigo Vinícius Munhoz, conterrâneo e contemporâneo de faculdade em Santa Maria também. Parabéns por essa excelente vitória contra o Santa Cruz, e que o esporte de Santa Maria consiga estar sempre presente nos grandes eventos, e um grande abraço aqui de Minas Gerais. Valeu, Diogo. Nós é que agradecemos o teu contato aí, né? Ter gravado, ter enviado para a gente lá de Minas Gerais. O Diogo Giacomini trabalhando agora no Coimbra, depois de passar por grandes equipes, né? Do futebol brasileiro. Senhores, quero passar rapidamente, a gente está na reta final do programa Gauchão 2018. O Márcio Santos está colocando para a gente aqui na tela a tabela das quartas de final. Avenida e Caxias 1-1, Grêmio 3, Inter 0, São Luís 1, Brasil 1, Veranópolis 1, São José 0. Nesta terça-feira já, professor Gilson Piber, a gente tem a definição do adversário da dupla Grenal na próxima fase, Avenida e Caxias. Acho que passa o Caxias. Teremos Inter e Grêmio, né, nesta quarta-feira. Quem vence, Quintana? Tu quer saber quem classifica ou quem vence o Grenal? Quem vence o Grenal? Vai depender da postura do já ganhou, se os 3-0 é confortável ou não, porque o Internacional joga a honra. O momento é muito conturbado. Possivelmente uma nova derrota seria a demissão do técnico Odair Hellmann. Então eu acredito que o Inter vai jogar uma final da Copa do Mundo e vai depender muito da postura do Grêmio. Mas, Dida, passa o Grêmio, Dida. Passa o Grêmio. Passa o Grêmio. Dá para cravar isso hoje? Sem dúvida, porque nós estamos falando de dois gigantes. Aí quem tem a grande vantagem não vai perdê-la. Pode perder o jogo, mas passa o Grêmio. Professor Gilson. Também acho, né? Mas acredito que o Inter possa vencer, vem mordido, aí 2 derrotas, e tem que dar um retorno para o seu torcedor. Quero de novo rapidinho a tela aqui para nós, Márcio, só para finalizar. Brasil e São Luís. Olha, o São Luís pode fazer o crime lá em Pelotas. Eu ia falar isso agora, não está morto quem peleia, não, né? Jogou bem o São Luís. Olha. E São José e Veranópolis, eu fico com Veranópolis, hein? Eu acho que o Veranópolis consegue passar pela equipe do São José. Posso morder a língua na quinta-feira, mas... Pelotas não é fácil jogar lá. Não é fácil, né? E o Caxias foi muito superior ao primeiro jogo. Mesmo jogando fora de casa, o Caxias foi muito superior. Acredito que o Caxias confirma a classificação. O Brasil é amplo favorito, o Brasil de Pelotas. Também mas olha que o São Luís, o São Luís pode fazer lá. Lembrando então que a gente tem um emparceramento, quem passar de Grêmio Internacional pega Caxias ou Avenida, e quem passar de Brasil e São Luís vai pegar São José e Veranópolis. As semifinais do Gauchão, as duas primeiras partidas no sábado, né? Vale lembrar isso, de acordo com a tabela da Federação Gaúcha de Futebol. Estamos na reta final, passou muito rápido esse segundo bloco. Dida, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Central do Esporte. Bom demais estar com você sempre. Fica à vontade de ouvir mais, né? É verdade, é verdade. Quintana, obrigado mais uma vez pela participação. Professor Gilson também, considerações finais de vocês. Ficamos na torcida pelo Inter de Santa Maria. É verdade. Sempre. Com certeza. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até lá.